Vamos lá. Então, dando continuidade, de certa forma, à live de ontem. Ontem, para quem não pôde acompanhar, deixa eu fazer um resumão. A gente falou muito de horas de trabalho, porque às vezes a gente gasta muita hora na produção e a gente não percebe isso, não consegue ver aonde que tá errando, por que tá errando, o que pode ser melhorado. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante que tem relação direta com essa nossa redução de horas de trabalho. E por que é importante a gente reduzir, buscar a redução das horas de trabalho? Primeiro, para a gente ter mais tempo para produzir outras peças, conseguir atender mais clientes. Se eu fico muito tempo atendendo um cliente, eu deixo de atender os outros, eu deixo de produzir mais, consequentemente eu deixo de vender, eu deixo de faturar. Então a gente precisa buscar essa redução por esse motivo. O outro motivo é que isso impacta no preço de venda das nossas peças. Quanto menos tempo a gente gasta para fazer uma peça, isso diminui as nossas horas de trabalho e, consequentemente, diminui o preço de venda. E quanto melhor for o nosso preço, quanto mais competitivo ele for, melhor pra gente. Então a gente precisa sim cuidar para sempre estar de olho em oportunidades de reduzir nossas horas de trabalho. E uma das coisas que ajuda muito nessa empreitada aí é o uso de ferramentas. E aí existem uma infinidade de itens à nossa disposição. E qual que é o grande problema disso? É ruim e bom ao mesmo tempo. É ruim quando a gente não sabe o que comprar e às vezes acaba comprando coisas erradas, coisas que a gente não vai usar. E é bom porque a gente tem variedade. De repente uma coisa não funciona, tem outra que funciona. Então, antes de eu listar aqui os itens, o que eu gosto de usar, o que eu acho bacana, é importante a gente criar esse pensamento que ferramentas, e não só ferramentas, porque ferramenta a gente fala de tesoura, régua, maquinário, mas eu incluo materiais também como tecido de boa qualidade, um feltro de boa qualidade, botão e todas essas coisas são fundamentais para o nosso negócio existir. Sem essas coisas não funciona, não vai dar certo. E é importante não só para ele existir, como também para nossa melhoria. Então investir em coisas de qualidade para resultar numa melhor peça, numa melhor qualidade, numa agilidade maior é fundamental. Então ferramenta é investimento. Só que a gente precisa saber fazer investimento. Eu vou falar dessa parte mais pro final. E agora eu quero mostrar pra vocês o que eu uso aqui. O que eu gosto de usar. Vocês vão ver que assim, não tem nada demais. Eu considero que eu não tenho muita coisa não. Assim, tem pequenos itens de coisinhas, mas eu não tenho... Se eu for fazer uma soma aqui das coisas que eu uso com muita frequência, não tem grandes investimentos. Eu vejo assim, principalmente fora do Brasil. Aqui a gente tem uma restrição enorme de coisas que acaba atrapalhando muito. Fora do Brasil tem coisas assim incríveis que a gente vai ficar babando e não consegue comprar, não consegue encontrar. Então, olhando esse panorama de coisas que existem no mundo e que a gente não tem acesso, eu considero que eu não tenho muita coisa não. Eu vou começar listando o que eu acho básico, o que é importante, minimamente importante pra gente começar. Pra quem tá começando agora, ou pra quem tá querendo investir, não sabe exatamente o que comprar, eu vou falar aqui o que é básico, e é o básico mesmo, pra gente já começar. Então, vamos lá. Primeira coisa, tesoura. Eu tenho um vídeo, muitas coisas que eu vou mostrar aqui, eu já fiz dica prática ou ferramentas do coração mostrando, acho que a grande maioria das coisas que eu gosto. Depois vocês podem olhar com calma. Então vamos lá, tesoura. Existe uma infinidade de tesouras. Deixa eu mostrar as minhas aqui, peraí. Algumas já estão cegas que eu nem uso mais, mas eu vou mostrar, porque isso é uma coisa que eu gosto de ter muito. E assim, eu não fui comprando tudo de uma vez não, tá, meninas? A louca das tesouras. Mais alguém? A louca das tesouras. Opa. Tesouras. Por que eu tenho muitas tesouras e por que eu considero importante a gente investir nisso, ter tesouras para começar? Porque a gente trabalha muito com tesoura, a gente corta muito feltro com tesoura, a gente corta muito tecido com tesoura.
tesoura, e uma tesoura ruim só atrapalha o nosso trabalho. Além de fazer com que a gente demore mais, o trabalho pode ficar prejudicado. Você tá cortando o feltro, você quer aquele corte preciso, e aí fica aqueles fiapinhos, fica aquela coisa difícil, você quer cortar uma curvinha, uma peça curva, e fica tudo torto. As tesouras que a gente fala assim, nossa, que tanto Dani, eu preciso ter tudo isso de tesoura? Não, óbvio que não. O que você precisa minimamente para começar é uma tesoura multiuso. Se você tiver uma tesoura boa, multiuso, tá ótimo para começar. Uma tesoura, gente, isso aqui é o suficiente para você começar e reflete diretamente na qualidade do nosso trabalho. Então, se você vai comprar mínimo, compre uma. Essa minha aqui é da Original Line, tá? Eu não sou muito de olhar a marca não, tá? Pra ser bem honesta. Essa aqui eu comprei porque é o que tinha na loja na época e eu comprei. E eu gostei e já investi em outra, porque quando eu gosto do negócio eu já compro logo duas. Tá, Dani, posso fazer mais investimento do que uma. O que você me recomenda? Uma outra opção que eu recomendo é uma tesoura de precisão. Essa aqui também é muito bacana de ter, principalmente quando a gente vai cortar peças muito pequenininhas. Ela é pequenininha assim, ela tem uma lâmina bem afiada, tem essa pontinha fininha, ajuda demais. Então, se você quiser ter uma segunda opção, invista numa tesoura de precisão. Essa aqui minha é da Toque Cri, tem outras marcas aí boas também, vale a pena esse investimento. Tem uma outra tesoura que eu já falei em vídeos antigos meus, que eu não sei, eu não encontrei, que é uma tesoura de arremate de bordado. Essa tesoura é bem pequenininha, parece aquela tesoura de unha, e ela tem o bico curvo assim. Não é de unha, tá, gente? Porque elas são parecidas. Mas se você comprar de unha, não vai dar certo, não vai recortar. Tem que ser a de arremate de bordado. Esse é o nome dela, tesoura de arremate de bordado. E aquela pontinha curva, aquilo é fenomenal para cortar peças pequenas e redondas. Então, quem já fez aí os dedoges, os moldes são bem pequenininhos. Então, aquele tipo de tesoura vale muito a pena investir. Então, é uma terceira opção aí para quem pode e quer investir mais. Fora essas tesouras básicas, o que eu tenho aqui também são tesouras decorativas, tesoura de picote, tesoura de ondinha, aquela escalope. Essa tesoura aqui, a escalope, eu comprei na China, umas duas vezes eu consegui comprar, chegaram. Eu já tentei depois disso comprar do ano passado pra cá umas 3 vezes e elas nunca chegaram. Não, foi a primeira vez que eu tive problemas com isso, então eu não comprei mais. Mas eu acho muito legal de ter, dá uma diferença absurda no trabalho, tá? Esteticamente falando. Aqui no Brasil eu sei que ai meu Deus, como é que é a marca? Lamax vende uma. Eu não sei qual é o tamanho das ondinhas, porque você compra por tamanho. Essa aqui minha eu acho que é 5, eu não lembro, eu acho que deve ser 3 milímetros. Tem de 5, tem de 7, eu não sei qual que é deles. Mas eu sei que vende aqui no Brasil. Então, como ela é da China, não tem marca, tá? E a minha de picote, que é aquele picote tradicional que a gente conhece mais, é essa aqui, tá? Essa aqui é da Mundial. Gosto também. Por ser uma tesoura de marca, ela é cara. Essa aqui eu paguei acho que R$90 na época. Hoje talvez seja mais barato, não sei. Mas é uma tesoura legal da gente ter. Mas existem outras marcas mais baratas também. Não precisa ser uma da Mundial não, tá? O importante é cortar o feltro, cortar direitinho. Porque o detalhe desses tipos de tesoura é você cortar e quando você tirar não ficar o fiapo. Porque isso aí detona o trabalho, não dá. Tá? Então, falando de tesoura, essas são as principais. Ah, não, tem uma outra aqui, que não é essencial, mas eu já mostrei, acho que vale mostrar também, que é essa tesoura aqui, que ela tem essa curva aqui, ó. Eu já até fiz vídeo ensinando a cortar tecido com ela, porque ela é reta aqui, embaixo, e pra cortar tecido isso é incrível, pra ficar retinho, vale a pena. E essa aqui minha é da Tramontina.
Gente, eu falo marca, sim, mas quando eu vou comprar, eu não vou buscando marca não, tá? Eu compro o que eu acho. E, coincidentemente, acaba achando essas de marca, tá? Mas não precisa ser de marca, tá? Não precisa mesmo. Falando em corte ainda, também não é um item que você precisa ter nesse primeiro momento. Fica com a tesoura mais simples, mas pensando a longo prazo, vale a pena investir em cortador circular. Cadê o outro? Tem um outro aqui. Existem vários tamanhos de cortador circular. E aí vocês vão encontrar no mercado vários. O que eu uso, essa daqui, se eu não me engano, é de 5 de diâmetro. Não lembro. E agora eu tô sem minha régua aqui pra medir. Mas assim, quanto maior aqui a lâmina é para peças maiores e quanto menor para peças menores. Você pode investir numa intermediária que funciona. E para que isso aqui é bom? Principalmente pra gente que faz sketchbook, que corta muita reta, muitas páginas, adianta muito, não só pela qualidade do corte, porque ele é lâmina poderosa, mas também pela rapidez. Você não vai precisar na tesoura. Isso aqui é uma vez só e faz toda a diferença. Então, anotem aí, pra quem não tem, investir isso no futuro. Mas assim, não é um item essencial, tá? Você pode deixar para investir mais pra frente. Eu gosto de ter outros itens que não estão mais relacionados à costura, mas me ajudam em moldes, me ajuda na parte de preparação. Estilete, porque que você não vai fazer molde, então não esquenta a cabeça com isso. Mas esses itens de papelaria, estilete eu gosto de ter, tesouras de cortar papel eu também tenho aqui bastante. Essas coisas. Deixa eu mostrar um investimento que eu fiz errado. Vale a pena quando a gente erra. Isso aqui, ó, vocês já devem ter visto ainda. Comprei na China. É tipo um compasso de corte de círculo. Também super cobiçado, uma coisa super legal. Você coloca aqui, tem essa ponta aqui, ó. E aqui tem a lâmina. E quando você gira, ele corta. O que acontece? Eu comprei na China também. Criei maior expectativa pra comprar essa parada aqui. Eu super ansiosa pra chegar. Demorou horrores. E aí, quando eu vi desse tamanho aqui, gente, isso aqui não corta feltro, mas nem aqui nem na China. Pra cortar papel, é ótimo. Mas pra cortar feltro, não dá. Porque a lâmina é minúscula. E dependendo da espessura do nosso feltro, não corta. Então foi um investimento que eu não uso de forma alguma pra cortar tecido, feltro, nem nada. Eu uso pra cortar papel, tá? Mas fica aí a lição. Se cortasse o feltro, seria incrível também, porque corte redondo dá mais trabalho. Então isso aqui adiantaria muito. Mas tem certo, né? Depois também, se vocês quiserem procurar o tamanho certo, o que corte realmente feltro, é uma coisa muito bacana. Deixa eu ver o que mais aqui no item. Cola. Vocês sabem, quem tá comigo há mais tempo sabe que eu uso bastante cola de silicone. Eu uso muita cola porque eu não sou muito fã de alfinete. Eu acho que fica marcado, aí eu vou ter que apagar aquele furinho do alfinete, então eu acabo usando só em casos extremos. Eu gosto mais da cola porque eu passo a cola ali, ela vai manter a minha peça, o meu item, na posição que eu quero. E pra costurar não vai ficar andando, não vai ficar enrugado. Então eu acabo usando bastante cola. Eu gosto. Então eu tenho duas colas aqui. A que eu uso mais é cola de silicone. E a outra que é bom sempre ter é uma cola quente. Eu tenho aquela pistolinha pequenininha que eu não peguei, mas aquela rosinha, sabe? Ela é muito boa porque ela não fica vazando a cola. Algumas pistolas de cola quente, ela fica vazando, suja tudo, é um saco. E essa pequenininha, rosinha, ela é bem legal. Quando ela surgiu, era uma moda, ela era cara, difícil de achar, mas hoje você encontra na Calunga. Aqui talvez no Rio, deve ter na Caçula, com muita facilidade. E o preço, pelo que eu tava lembrando assim, já não é mais tão caro como era há um tempo atrás, tá? E aí agora eu vou falar de alguns itens que, pra quem tá começando, é importante ter, pra gente ter interação nas páginas ou mesmo nas peças, nos jogos que a gente vai produzir.
e também para ter uma estética legal. E para a gente conseguir diversificar as nossas peças, que são botões. Aí, que tipo de botão, Dani? O que vocês quiserem, o que vocês gostarem. Botão de resina, botão decorado, botão é sempre bom. E se for aqueles botões infantis, muito legal também. O que eu evito? Botão de pezinho. Porque aí dá pra usar? Lógico que dá. Só que aí tem que fazer um macetezinho pra não ficar aparecendo o pezinho. Também já ensinei isso pra vocês aí nos vídeos. Dá pra usar, mas eu evito. Eu gosto de comprar aonde devia? Na China. Porque eles têm uma variedade incrível de botão. É o botão chato, bem bastante. E dá um resultado bem legal nas peças. Então eu gosto de investir bastante em botão. E botão comum mesmo, botão colorido. Ah, e aproveitando que falar em colorido... Que cores que eu gosto de comprar? Uma aluna minha perguntou e acabou que eu me dei conta que eu fazia isso sem me dar conta. Tudo que eu compro com relação a cores, eu tenho um padrão. Porque a gente chega lá, tem uma infinidade de cores, de tons, de isso e aquilo outro. E aí como que eu faço pra definir o que eu vou comprar? Eu sempre sigo o padrão cor do arco-íris. Tem no arco-íris eu compro. Então, botão, fita de cetim, qualquer coisa colorida, eu sempre compro. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul marinho. E o que foge disso é marrom, porque o marrom é árvore, é natureza, a gente acaba usando bastante. E aí, fora isso, aí é extra, sabe? Ah, bom ter pra que se aparecer alguma coisa, mas essas cores pra mim são fundamentais. Ah, além do marrom também rosa. Mas esse é o meu kit de cores pra tudo. E o que vier a mais é a mais. Então, se vocês estão começando agora e não sabem, vai chegar lá na loja e pensar, que cor de feltro que eu compro? Compra essas cores. Essas cores dá pra começar. Ah, e preto e branco também. Branco menos, mas é sempre bom ter um pouquinho de preto, um pouquinho de branco, por causa de olhinho, coisas do tipo. Mas esse é o pacote. Vai comprar botão? Que cor que compra? Essas cores. Vai comprar fita? Que cor? Essa. Tudo que você não tem muita variedade de cor e você não sabe qual comprar, pensa nisso. Usa as cores do arco-íris que você vai ter uma boa variedade e vai usar muito. Tá bom? Então, vamos lá. Velcro, é importante ter velcro, porque se você não tem, por exemplo, balancinho ou alicate de aplicar botão Rita, que tipo de interação que você pode substituir, por exemplo? Velcro. Então o velcro é fundamental também, tá? Os livros mais antigos de Quitebook, principalmente aqui no Brasil, era só velcro, não tinha botão, isso foi vindo depois. Era tudo velcro. Então, invistam em velcro. Qual espessura, qual diâmetro, qual largura? A que vocês acharem. Porque se ele for... Qual é o raciocínio? É melhor ter um mais grosso, que se eu precisar cortar para ajustar eu consigo, do que um fino que vai faltar espaço. Então se você tá na dúvida em qual comprar, compra um mais largo, que você tenha a possibilidade de ajustar, do que comprar um fininho que talvez vá te deixar na mão. Esse é o meu raciocínio, tá? É isso. Fita já falei. Fios, cordões, aí pode ser fio encerado, cordão acetinado, fio de polietileno, e tudo que você achar de fio, é importante ter pelo menos um, nem que seja um barbante colorido, porque isso também te dá várias possibilidades de interação. Então, o que você encontrar de mais barato, Dani, eu só encontrei esse, eu só gosto de trabalhar com esse, não tem problema, investe nesses. Cor, aí eu não tenho, tipo, cordão de todas as cores, não tenho, nem quero ter. Não precisa também, aí não precisa seguir o padrão do arco-íris. Eu gosto de ter o verde, gosto de ter um azul, porque a gente usa muito para céu e natureza, é muito verde, muito azul. Marrom também por causa de árvore e aí eu tenho uma outra cor que pode ser qualquer uma, um amarelo ou um vermelho, uma cor diferente, mas esses tons são fundamentais. Se você também não quiser errar, compra um preto, compra um branco que tá tudo certo, tá? Mas é importante você ter pelo menos um tipo de cordão, de fio, porque isso já vai te permitir várias interações legais. Então, recapitulando, em termos de Quitebook, o que você precisa é de uma tesoura, de uma caneta, uma régua comum para começar, os feltros nas cores que eu falei, basicamente, cola de silicone, cola quente,
As fitas também pode ser nessa variedade de cores, mas se você quiser começar com menos cor, tranquilo, sem problema. E algum tipo de fio. Com esse kit, você já vai conseguir fazer muita coisa. E aí, claro, também linha, né, pra gente usar na máquina ou na costura à mão, agulha, essas coisas que são óbvias e que fazem parte ali do pacote. E aí, eu quero falar de outras coisas aqui que não são itens de... Alguns não são itens de costura, mas que também ajudam muito. Por exemplo, fita crepe. Fita crepe eu uso bastante, principalmente... Hoje em dia menos, mas já tive uma época que eu usava muito pra me guiar na costura. Então às vezes eu precisava costurar uma coisa, eu tava sem referência visual. O que eu fazia? Eu colocava uma fita crepe e seguia a fita crepe como referência. Usei muita fita crepe para poder desenhar no feltro escuro. Hoje em dia eu já uso a caneta... Deixa eu mostrar pra vocês, eu também já fiz vídeo. Caneta gel branca. Qualquer uma, não precisa ser nenhuma marca específica. Para desenhar no feltro escuro é excelente. Quem me deu essa dica foi uma aluna minha e eu adorei e não abandonei mais. Mas antes eu usava fita crepe. Eu ainda uso a fita crepe para quê? Eu vou cortar um olhinho muito pequeno. A fita, ainda que o feltro esteja estruturado, ela me dá mais estabilidade. Eu consigo cortar aquela pecinha redondinha com muito mais precisão. Então eu ainda uso bastante fita crepe, tá? Desmanchador de costura. Pra quem já tá costurando mais tempo, parece uma coisa meio óbvia. Mas acreditem, não é. E quando eu comecei, eu nem sabia o que era isso. Que é essa belezinha aqui. Quando a gente erra, tá? Faz uma costura que ficou torta, erra mesmo, isso é normal, faz parte. E aí, essa belezura aqui agiliza muito para desmanchar os pontos. Então, eu gosto muito, não vivo sem. Eu já falei pra vocês, não é item de costura, mas compasso pra desenhar molde redondo, círculo, blá blá blá. Sem compasso não faço nada, porque às vezes você quer desenhar alguma coisa, e aí você fica procurando copo, tampa de alguma coisa, uma moeda. Pô, se você tem um compasso, resolve sua vida. E é algo simples, barato de ter, então vale a pena ter. Esses grampinhos aqui, ó, deixa eu pegar, de costura, o meu é pequeno, mas tem tamanhos maiores, outros tamanhos. Também é algo muito bacana de ter, adiantar muito a costura, principalmente para quem coloca viés. Eu não coloco viés se eu tiver trocentos desses, tá? Os meus também eu comprei há muito tempo atrás na China, mas hoje em dia você encontra em qualquer lugar, super fácil de achar. É um item que ajuda muito, vale a pena. Quando a gente está juntando página, frente e verso, precisa estar alinhadinho, precisa estar ponta com ponta. Isso aqui ajuda muito, então vale a pena ter. Também já fiz vídeo falando de pintar bolinhas, que eu uso bastante. Quando eu já fazer olhinho, bolinha, que não vale a pena cortar a mão no feltro, o que a gente usa? Pinta bolinha. E aqui eu já expliquei nesse vídeo, tenho 2. Cada pontinha dessa aqui é um tamanho de bolinha. Então você vai fazer o olhinho, você vê lá qual que é o tamanho da bolinha que você quer fazer, coloca na tinta de tecido e pinta, sai a bolinha perfeita. Super legal, gente, muito bacana. E não só pra fazer olhinho, pra fazer detalhes. Então vale a pena. E uma coisa que a minha não tá aqui, mas que também eu acho... eu vou pegar essa aqui que é antiga. Não, essa aqui já acabou, mas eu tô usando uma da Pilô, que é a caneta permanente. Vocês viram vão ver amanhã no passo a passo do picolé, que eu vou disponibilizar amanhã se tudo der certo. E há algumas semanas atrás, no dominó das frutas, eu acabo fazendo uso de caneta ao invés de bordar. Por quê? Porque eu ganho muito mais tempo, muito mais rápido. Pensa, pra quem uma aluna minha inclusive falou: ai Dani, você não sabe o que eu fiz, eu caí na besteira de bordar a boquinha lá do dominó. Caraca, é minúsculo, mas pensa você fazer isso repetidas vezes. Leva um tempo danado, sendo que a caneta você vai lá e tum, 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 tum. E se vocês forem investir na caneta, o que vocês devem considerar?
que seja uma que tenha duas pontas. Então essa aqui, ó, tem esse lado com a ponta fina, deixa eu mostrar aqui, e tem esse outro lado com a ponta mais grossa, tá? Aqui e aqui. Essa daqui também é da Toque Cri, mas eu não encontro de jeito nenhum. Gente, eu já revirei essa internet, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Eu fui tudo que é lugar que vocês possam imaginar e eu não encontrei. E até mesmo pela internet, eu não achei a preta. Eu só achei disponível para venda pela internet, tá? A marrom e a vermelha. A preta eu não achei. E aí, uma segunda opção, que é a que eu tô usando hoje, é da Pilô. Não tá aqui agora. Mas ela também, ela não é assim, né, na mesma caneta tem as duas pontas, mas ela vende separado, uma de ponta grossa e uma de ponta fina. E tem várias cores, tem verde, tem vermelho, tem preto, tem marrom. Então é algo muito bacana de ter, mas assim, muito bacana mesmo. Isso aqui é um item que eu acho que sobe na listinha aí de prioridade de vocês, porque adianta muito, principalmente quando a gente tem que fazer várias coisas repetidas. Aí isso daqui resolve muito a vida, tá? Então considere, não agora, como as últimas foi o marido que comprou, eu não sei quanto que ele foi o investimento, tá? Mas assim, vale a pena, mesmo que você tenha que comprar duas, né, por causa das duas pontas. Se você tiver que escolher uma, prioriza de ponta fina, tá? O lado fino. E depois você pode comprar a mais grossa. E cores, eu uso muito a preta e a vermelha. Acabo não tô me lembrando de ter usado a marrom e nem a verde, nem a azul. Agora não tô lembrando de ter usado nenhuma vez. Eu tenho aqui, mas que eu me lembro só a preta e a vermelha. Então é um item super, super legal de ter, de verdade mesmo, adianta demais a vida. Ah, outra coisa, placa de corte também ajuda muito. Deixa eu mostrar a minha aqui. A minha, coitada, gente, ela tá tão judiada, mas tão judiada. Ela já foi quadro de pintura das minhas filhas, então vocês não reparem não. Mas essa aqui, ó, placa de corte, é muito, muito importante, ajuda demais. E aí vocês vão encontrar no mercado também vários tamanhos. As mais comuns são aquelas verdes. Tem umas bem grandes, tem umas menores. E aí vai do seu espaço que você tem aí na sua casa, do seu espaço de costura. Vale pesquisar também porque ela é um investimento razoável, dependendo do tamanho que você vai investir. Você precisa dar uma analisada. Mas é algo que vale a pena. Vou falar de um dos meus favoritos aqui, que eu não escondo de ninguém, meus alunos sabem disso. Então, antes de eu falar do balancinho, deixa eu mostrar o alicate. Quando a gente está no começo, e inclusive no começo, eu já falei isso várias vezes, eu só usava alicates para poder pregar ilhós e para poder pregar botão Rita. Tem vídeo também que eu mostrei como que eu uso. O meu de botão Rita eu não sei nem onde tá, pra vocês terem uma ideia. Mas isso aqui eu usei por muito tempo, inclusive todo o meu curso, o curso de Quitebook, quando eu gravei, eu só usava esses dois alicates. Então, quer dizer o quê? Que funciona. Eles ajudam muito, não vou dizer que não. Inclusive ainda uso bastante esse, não para aplicar ilhós, mas para furar o feltro, que ele tem essa bolinha aqui, ó. E aí, quando eu quero aplicar qualquer outra coisa, mesmo no balancinho, eu faço esse furinho aqui, porque eu não uso aquele alicate vazador, porque eu tenho muitas alunas que já compraram, a maioria não gosta. E eu também não vejo necessidade. Quando eu preciso eu uso aqui, e se é muito difícil, porque ele é curto, então tem uma restrição de área para você usar, eu acabo furando com a tesoura mesmo e com o agulhão, que o meu não tá aqui, mas eu tenho também aquele agulhão de boneca. Mas eu usei por muito tempo. Existem vários no mercado, um que é bem comum de encontrar é aquele que aqui o cabinho ele é vermelho e ele já vem com alguns ilhoses no pacote. O que acontece com esse alicate? Ele foi feito especificamente para colocar o ilhós de alumínio, porque ele é mais frágil, ele é mais fácil de você apertar. Você aperta e ele já abre todo. O de ferro, o niquelado, ele
ele é mais duro, você não consegue colocar com aquele alicate. Então eu prefiro esse. Ainda também que você precisa fazer uma forcinha pra ficar firme, eu prefiro esse. Sempre que alguém me pergunta de alicate, se a pessoa não tem ainda, eu prefiro esse. Não tem marca, tá, gente? Isso aqui eu comprei há muito tempo. Eu acho que foi no Mercado Livre e provavelmente foi algum item da China, porque não tem marca nenhuma. Mas eu gosto muito, tá? Não abro mão. O de botão Rita também eu usei muito. Dá um pouco de trabalho até você entender como é que faz pro botão não sair, a força certa, a pressão certa. Errei bastante. Quando você achava que tá tudo bonito, você usava e pá, estourava o botão. Ou tá tudo certo e desgrudava. Então era bem chatinho até que eu entendi só praticando como que usava ele. Inclusive, já falei, tem vídeos. Mas aí eu fui apresentada a essa belezura aqui, que é um balancinho. Tem vídeo falando sobre ele, eu mostro os detalhes, eu falo sobre essa questão da numeração, falo do ajuste, falo das matrizes que eu uso, falo tudo. Depois, se vocês quiserem assistir esse vídeo, vale a pena. E isso aqui é uma ferramenta muito, mas assim, amor, tá? É muito bacana. Por quê? Porque ele é muito versátil. Você, com o balancinho, você consegue colocar ilhós, você consegue colocar botão Rita, você consegue colocar rebite, você consegue colocar pérola, você consegue encapar botão, enfim, e outras coisas que deve ter por aí que eu nem sei. Então, ele é legal. Qual que é a questão? Você tem que investir nas matrizes. Para tudo que você vai usar, para cada tipo de aplicação que você vai fazer, você vai precisar de matrizes específicas. Então, você vai ter que investir nisso. Tem matrizes que são baratinhas, tipo de botão Rita, é muito barato. Eu acho que eu paguei menos de 10 reais, não me lembro ao certo. Mas já tem algumas que são mais caras, tipo a de botão 80, foi eu acho que 60 reais, não lembro, gente. Mas enfim, tem que olhar isso. Dani, eu quero comprar o balancinho, o que eu preciso? Quais são as matrizes que eu preciso de início? De início, você vai investir em matriz de ilhós e matriz de botão Rita. Dani, qual ilhós? Eu sempre falo isso, gente, eu uso o 54. E por que eu uso o 54? Como eu mostrei pra vocês, eu comecei com esse aqui. E o 54 cabe nesse aqui. Então eu não tinha como ter variedade de tamanho de ilhós, porque tinha que ser ilhós que coubessem aqui. Então eu tinha uma restrição de tamanho e eu acabei me acostumando. Acostumei tanto que eu vejo um ilhós maior, eu acho esquisito. Gosto, adquiri paixão, me acostumei com o de 54. Mas com o número 54. Mas aí você vai no Armarinhos e pega o 54 e não tem. O que vai acontecer? Compra outro. Gente, a gente precisa... A gente vai falar de criatividade também nas próximas lives. Usar a nossa criatividade e usar os recursos que a gente tem disponível. O fato dele ser o 54 e ser o 53 não vai fazer diferença na sua peça, não vai fazer diferença nenhuma. Talvez o que vai fazer diferença o 54 ele é pequenininho. Como vocês veem lá no alinhável, ele é pequenininho. Tem alguns que são um pouco maiores, tá tudo bem. Para algumas peças, talvez muito maior não fique legal. Aí você vai ter que observar e analisar. Eu gosto do 54 porque eu acho que ele fica bem tudo, tá tudo bem. Mas se você não achar esse, gente, usa o que você encontrar. O importante é você comprar o ilhós, escolher o ilhós que tenha a matriz, porque senão você vai ter um trabalho. Ah, Dani, eu comprei o tal, mas aí eu fui na outra loja e não tem a matriz. Pô, você comprou o 54 e não tem a matriz do 54, você vai ficar na mão. Vai ter que ficar procurando a matriz. Então, tentem comprar casado, já na mesma loja, o ilhós e a matriz, tá? E o mesmo raciocínio serve para o botão Rita. O botão Rita, para quem não sabe, é aquele de plástico, aquele de pressão, tá? Que tem várias cores também, é super legal. Bem chatinho de colocar com alicate, mas que com o balancinho é perfeito. Existem dois tamanhos de botão Rita, o 10 e o 12. Qual você vai comprar? Você vai avaliar duas coisas. Primeiro, qual você vai encontrar, né? Às vezes você tem o 10 que só tem uma cor ou duas cores, aí tem o 12 que tem trocentas cores pra você, de variedade. Só que aí só tem a matriz do 10 e não tem a matriz do 12. O que você vai fazer? O que você prefere?
Você vai ter que analisar. Não sou eu que vou decidir para você. Qual que é o meu critério? Bom, eu prefiro comprar o que tem mais variedade de cores. Mas se não tem a matriz, eu vou a uma loja que eu procure achar as duas coisas. E se não, depois é assumir o risco de comprar o que tem mais variedade de cores e depois dar um jeito de comprar a matriz específica. Tudo é uma questão de escolhas. O que a gente puder fazer para casar as duas coisas é o melhor. E também você vai ver, tem mais do 10 ou tem mais do 12? Use o que você achar mais fácil. Eu gosto mais do 12, eu acho 10 um pouco pequeno. Eu gosto mais do 12, tá? Aqui só falando pra vocês. E com relação às cores, porque tem uma infinidade de cores, use o mesmo critério que eu falei das cores do arco-íris, mais o transparente. Por quê? Se tudo é errado, você está criando uma peça que você usou um feltro, alguma coisa que não tem de jeito nenhum aquele botão Rita específico daquela cor, o transparente vai resolver sua vida. Então, além das cores que eu já citei aqui pra vocês, invista no transparente, porque ele é ótimo. E assim, se você também não quiser investir em todas as cores, foca no transparente, tá? Porque também já resolve. Vamos ver. E aí eu quero finalizar falando das ferramentas mais parrudas, né? Que exigem mais investimento, exigem mais planejamento, que são, primeiro, máquina de costura. De todos esses itens que eu falei, são os itens mais caros pra gente investir. Não vou falar caro, porque caro parece que, né, os custos, os itens que têm maior investimento. Porém, o retorno é proporcional ao investimento. Uma máquina de costura, para quem trabalha à mão, se você tá querendo escalar o seu negócio, ou seja, crescer, aumentar suas possibilidades de atuação, vender mais, ter mais cliente, você precisa considerar a possibilidade de investir numa máquina de costura. Por quê? Porque a máquina de costura vai te dar a agilidade que você não tem à mão. E tem que tomar... Tome cuidado para falar sobre máquina de costura e à mão, porque às vezes pode soar que eu estou... que eu prefiro a máquina de costura ou que trabalho à mão não é legal. E não é nada disso. São coisas diferentes, que cada um tem o seu valor específico. No entanto, é indiscutível que a máquina de costura te dá mais agilidade e te dá mais possibilidades. Algumas peças você simplesmente não vai conseguir fazer à mão. Pouquíssimas, mas existem. Então, para quem tem medo, não sabe se vai, não sabe o que fazer, considere. Se você quer escalar o seu negócio, se você quer ter agilidade e ter mais possibilidades nas suas criações, considere investir na máquina de costura. E aí também não precisa ser uma máquina de costura super, hiper moderna. Já falei para vocês aqui também, tem um vídeo que eu falo de medo da máquina de costura para quem tem medo, tá lá no YouTube. E um trecho desse vídeo também tá no meu IGTV. E lá nesse IGTV, o que eu fiz? Eu falei para as meninas, comentem aí quais são as máquinas de vocês. Então, se você tá aí com dúvida em qual investir, dá uma olhada nesse IGTV. Então ali, nesses comentários, vão ter várias opções ali de marcas, de modelo, que vale a pena vocês darem uma olhada ali, porque vai ter muita referência. Qual que é a minha recomendação para escolha de máquina? Primeiro, escolha uma que você, de referência, de marcas conhecidas. Por quê? Só por isso. Porque você vai ter uma rede de assistência maior. Se por algum motivo você quebrar a máquina, precisar de fazer algum ajuste, alguma manutenção, você vai encontrar mais perto de você assistência técnica. Se você escolhe uma marca pouco conhecida, de pouca assistência, vai te dar mais trabalho, vai ter que levar a um lugar longe, vai demorar mais. Então é só por isso que eu falo de escolher uma máquina de referência. E uma máquina que tenha marca. E outro motivo, você tem mais informação sobre essas máquinas, porque tem muito mais gente usando, tem muito mais resenha na internet, você fica mais respaldado de informações. Então, por esse motivo, minha recomendação é essa: invistam em máquinas de costura que sejam de marcas conhecidas, Brother, Janome, Singer. Algumas meninas gostam muito da Eugene, também é uma marca antiga. Enfim, opção não falta. E aí você vai adequar as opções do mercado com o seu orçamento. Tem máquinas de R$400 e tem máquinas de R$2.000. E aí você vai poder fazer esse estudo. Bordadeira.
Também já fiz vídeo falando, é legal pra caramba, pra caramba. Você consegue personalizar, colocar nome da criança, e ao invés de ficar cortando número, cortando letra, você borda, isso dá uma outra cara pra peça, isso agrega valor, fica muito bonito visualmente, porém a gente precisa avaliar várias coisas. Primeiro, tudo isso eu falo no vídeo, é um investimento, porque não é só a bordadeira em si, tem todas as outras coisas que envolvem a bordadeira. Você vai ter que ter a linha específica, vai ter que investir em várias cores, você vai ter que investir em... eu sempre esqueço o nome disso, gente do céu, que saco! Dos desenhos específicos lá, a matriz, pra você, de repente, se você for fugir daquilo que você quer, que tá previsto ali na máquina. Enfim, dê uma olhada depois no vídeo que eu falo sobre a minha bordadeira.